Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 até o 25. E diz assim a palavra do Senhor: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela, até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Amém. Pai, abençoa-nos também com a Tua palavra agora, nessa tarde em que celebramos o nascimento do Seu Filho Jesus. Abençoa-nos de modo que o nosso coração seja levado até o Senhor, e compreendendo coisas tão maravilhosas da Tua palavra, venhamos dar glória ao Teu nome, e nossa vida seja um louvor a Ti, no nome de Jesus. Amém. Quero falar a respeito do nascimento e o nome de Jesus. Esse é um dos trechos que falam a respeito de como se deu o nascimento de Jesus. Ele não tem tantos detalhes como Lucas, por exemplo, mas o que ele fala aqui é poderosíssimo. E é muito importante notarmos o que esse texto está nos dizendo num dia como hoje. Eu sei que daqui a pouquinho alguns de vocês vão estar reunidos com a sua família, vão trocar presentes, vão comer bastante, vão se alegrar, vão festejar. Mas nós todos aqui sabemos que a verdadeira razão da celebração do Natal não são essa festa, esse tipo de festa que nós fazemos. Nem tampouco o que algumas pessoas também acham que é o aniversário de Jesus. Eu já vi algumas pessoas cantando parabéns para Jesus. Não tem problema, mas não é para isso. A questão não é essa. Se a data do nascimento de Jesus fosse algo tão importante, tinha um dia marcado para isso acontecer, como teve a Páscoa, por exemplo. Talvez até os irmãos não saibam, mas a festa cristã por excelência é a Páscoa, não o Natal. Porque no Natal nós celebramos o nascimento do Salvador. Mas na Páscoa nós celebramos que Ele de fato nos salvou. A festa cristã por excelência é a Páscoa. Mas, como o irmão Jair falou aqui no começo, nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E tem muitas razões para pensarmos a respeito disso. Eu gostaria de indicar para vocês, caso vocês queiram estudar mais a respeito, tem um livro e tem também uma palestra curta, naquele Vejam Só, do doutor Rodrigo Silva, aquele pastor adventista, que também é arqueólogo. Ele faz um estudo muito profundo a respeito dessa questão do nascimento de Jesus, e diante do estudo dele, Jesus deve ter nascido lá para outubro, não dezembro. Exatamente pela razão que o irmão Jair falou, pela questão do frio, os pastores não estariam no campo, não estariam pastoreando as suas ovelhinhas no frio de dezembro lá em Israel, não faria isso. Então, obviamente foi antes. E fazendo o cálculo próximo do que
foi o nascimento de João Batista, pelo turno dos sacerdotes dá para fazer mais ou menos o cálculo e saber mais ou menos quando foi. Nem o ano está certo, nem foi lá no ano 0. Jesus nasceu no que para o nosso calendário é algo próximo do ano 4 ou 5 antes de Cristo. É estranho pensar assim, né? Um dia um monge, para calcular, porque a data de todas as coisas era feita a partir de um imperador romano. E esse imperador tinha sido muito ruim para os cristãos. Mas lá para o ano 500 e alguma coisa, um monge, Dionísio, o nome dele, ele falou assim: eu vou fazer com que a nossa data, o nosso calendário, seja estipulado a partir de Jesus. E ele calculou mais ou menos quando Jesus teria nascido, mas ele errou o cálculo, em 4 ou 5 anos. Então o que a gente tem hoje como ano 0 não é. O ano 0, se fosse a partir de Jesus, seria menos 4 ou menos 5. Então aquele pessoal que faz cálculo para acabar o mundo, tipo, em 2020 vai acabar, vai dar errado, porque o calendário está errado, não vai dar certo. Mas nenhuma dessas coisas importa. Importa o que esse texto aqui está falando, que aconteceu num dia específico, que é o que nós celebramos. Eu, particularmente, queria ministrar o coração de vocês dessa data, não a partir de Mateus, mas a partir de Isaías 7. E eu falei para o Moisés que eu passei muitos dias estudando e não dei conta de compreender exatamente tudo que está posto lá em Isaías 7. Então, como o desafio que foi me posto não podia ser cumprido, eu arreguei e vim para aquele campo que eu podia falar com propriedade. Então eu vim para a aplicação direta daquele texto de Isaías 7, que está aqui em Mateus capítulo 1. O evangelista Mateus, ele cita o texto que eu queria estudar, ou que eu pretendia falar para vocês. Aí no versículo 23, no 22 ele fala: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Ele está citando Isaías. E diz: a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mas Mateus, ele fala a respeito dessa profecia, porque antes ele está citando algo que acontece com José, um dos personagens menos falados da Bíblia. José, o pai de Jesus. Maria ficou sabendo que ficaria grávida porque um anjo lhe apareceu e falou com ela. José, quando soube que sua esposa estava grávida, já era considerado esposa, mas eles ainda não tinham consumado o casamento, eles eram noivos. Quando soube que ela estava grávida, o que deveria acontecer com ela, segundo a lei dos judeus, ela deveria ser morta, apedrejada. Porque adultério, naquela época, se tratava com apedrejamento, morte. E para que ela não morresse, ele disse: eu vou sair como canalha na história e vou fugir. Vou deixar ela de madrugada, vou deixar como se fosse uma carta de divórcio para ela, como se eu não quisesse mais nada, e quando ela aparecer grávida, todo mundo vai pensar que fui eu quem a engravidei, e a deixei desse jeito e fui embora. Veja que homem decente, porque amava uma mulher que estava... Imagina você, homem, ouvir isso da sua noiva. Sua noiva aparece grávida. Aí você fala: mas como assim? Nós nunca tivemos nada. Aí ela fala: foi o Espírito Santo. Tá fácil acreditar, irmão? Lá no Amazonas, tem umas meninas que aparecem grávidas, e aí o pessoal pergunta: mas você está grávida de quem? E elas respondem: é do boto, o boto cor-de-rosa. Eles falam que o boto vira um homem na madrugada e sai tendo relação com as meninas e elas engravidam. Então, quando não quer falar quem é o pai, ou quando não sabe quem é o pai, lá no Amazonas fala que é o boto. Mas imagina aqui nessa situação essa moça, porque ela não devia ter mais de 14 anos, Maria. Essa moça de 14 anos, noiva de um homem, e ela aparece grávida, e ele, o que está acontecendo? Ela fala: o Espírito Santo, um anjo veio e falou comigo, disse que eu teria um filho de Deus, e o Espírito de Deus veio sobre mim e eu engravidei. E esse homem decente podia simplesmente falar: essa mulher está metendo um galho em mim, eu vou falar para todo mundo, vão matar ela apedrejada, e eu não vou sair de corno manso. Mas não, ele pretende ir embora. E quando ele vai dormir, diz a palavra do Senhor que um anjo aparece para ele no sonho e fala com ele: José, isso que a sua noiva disse é verdade, porque isso que está para acontecer é uma obra de Deus.
De fato, o Espírito Santo veio sobre ela, e ela vai ter um filho. Ela que é virgem, nunca teve nada com ninguém, vai ter um filho. E esse ente que há de nascer dela vai ser um filho de Deus. E ele vai receber um nome, que você vai dar esse nome para ele. O nome dele vai ser Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Maria ainda vê o anjo aparecer para ela. José vê o anjo num sonho. Imagina que homem temente a Deus esse, que confiou tanto em Deus para pensar assim: bem, Deus falou comigo em sonho. Para minha mulher um anjo veio e apareceu. Ele talvez não me achou digno de aparecer para mim e falou comigo num sonho. Ou não achou necessidade e quis falar comigo desse jeito, e eu vou confiar. E ele abraçou Maria para cuidar de Jesus. Acontece que quando Mateus está contando esse fato, ele vai citar o que Isaías tinha profetizado e diz assim: isso que eu estou contando para vocês está acontecendo para que se cumpra o que tinha sido predito por Isaías, que uma virgem teria um filho, e esse filho receberia o nome de Emanuel. É isso que está posto. Eu quero falar a respeito de duas coisas, como eu já disse. A respeito desse nascimento de Jesus, dessa concepção miraculosa de Jesus, e a respeito do nome que ele recebe. Porque nós temos alguns problemas aí nesse texto, que é importante pensarmos aqui num dia de Natal. Primeiro, a respeito da concepção miraculosa de Jesus. O verso diz: a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho. Olha, isso não é uma coisa muito comum da maneira que foi. Quando Isaías disse aquilo teve um cumprimento duplo. Lá na época de Isaías, 14 ou 15 anos depois que Isaías profetizou, isso aconteceu mesmo. Nasceu uma criança. E aconteceu tudo o que estava predito lá na profecia de Isaías, Isaías 7. Quando ele profetizou, ele disse lá atrás que uma virgem teria um filho, mas ele só estava dizendo assim: olha, uma menina que nunca casou e nunca teve relação com ninguém, vai engravidar, porque ela vai casar, e terá um filho. E quando esse filho, no contexto de Isaías, quando esse filho crescer e chegar aos 12 anos, quando ele for maduro para discernir o bem e o mal, os povos inimigos que estão te atacando, porque Isaías está falando isso para o rei de Judá, os povos inimigos que estão te atacando vão ser destruídos. Então não se preocupe, isso será um sinal para você de que Deus haverá de te ajudar, rei Acás de Judá. Uma moça que ainda não é casada, vai casar, ela vai ter relação com seu marido, ela vai ter um filho. Quando esse filho chegar à maioridade, que um judeu chega à maioridade com 12 anos, antes dele chegar à maioridade, esses reinos que agora estão te atacando vão ser destruídos. E de fato isso aconteceu. Porque 14 anos depois que Isaías fez essa profecia, o reino de Israel, o reino do norte, e o reino da Síria, que tinham se juntado para tentar destruir Judá, foram dizimados pelo rei da Síria e o faraó, um dos faraós egípcios. De fato aconteceu ali. Mas aquilo, segundo Mateus, não ficou preso lá naquelas pessoas do tempo de Isaías. Se realiza de forma plena. E aqui eu quero falar algo que eu sei que não é tão simples de entender, mas eu preciso de vez em quando não dar leite para vocês, eu preciso de vez em quando dar uma coisinha mais sólida. Existe uma coisa quando você lê o Antigo Testamento, principalmente na boca dos profetas, que você precisa compreender quando você lê. Tem um termo técnico para isso, que eu sei que talvez você nem precise decorar, mas entenda o conceito. As profecias do Antigo Testamento, elas têm um caráter proléptico. Ou seja, quando o profeta diz que vai acontecer, aquilo acontece de uma certa maneira, num grau menor, lá na época do próprio profeta. Mas depois se cumpre de uma forma mais plena em Jesus. Por exemplo, quando o profeta Isaías fala que um menino nasceria de uma virgem, e que esse menino teria o nome de Emanuel, a palavra Emanuel significa Deus conosco. Isso acontece 14 anos depois que Isaías prega. De fato, uma moça que era virgem se casa, tem um filho. Um menino nasce, e lá o texto de Isaías diz até o que ele ia comer, manteiga e mel, que era um tipo de comida que não se comia no meio da guerra.
se comia num tempo de prosperidade e paz. De fato, isso aconteceu no meio de uma certa paz que estava acontecendo. Tudo isso vai acontecendo e se desdobrando lá no tempo do profeta Isaías. Mas isso se cumpre de forma plena só em Jesus. Porque Maria não teve Jesus depois de ter uma relação com José. Ela era virgem e ficou intocada até que ganhasse Jesus. Ela perde a sua virgindade no sentido de ter relação com o seu marido só depois que Jesus nasce. Porque daí Maria tem outros filhos com José. Filhos e filhas, inclusive. Jesus nasce e ele não é só um anúncio de que há uma certa paz e que Deus está abençoando o seu povo. Ele é o próprio Deus que está ali diante do povo. Então, esse conceito bíblico de ler o Antigo Testamento, uma profecia, entender que isso acontece no Novo Testamento, eu preciso que vocês entendam. Muitas coisas que vocês leem no Antigo Testamento já aconteceram lá, mas acontece de novo num sentido mais amplo em Jesus. Isso é importante, todos nós sabemos. Mas deixa eu voltar para o meu texto. A respeito dessa concepção miraculosa. A virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho. Somente um sinal miraculoso, espetacular, poderia garantir a veracidade de uma promessa tão absurda. Preste atenção, olha o que o anjo tinha dito para o José. José, a sua mulher, virgem, vai ficar grávida, sem ter tido relação com ninguém. Mas isso vai acontecer para que você tenha certeza de algo. O menino que vai nascer dela vai receber um nome. E o nome dele é Jesus. E o próprio anjo dá o significado do nome Jesus. Jesus significa Deus salva. Ou Salvador. E ele fala, ele vai receber o nome de Jesus porque o Senhor salvará o seu povo dos seus pecados. Agora eu pergunto a vocês, é uma coisa simples uma pessoa dizer para outra, ou você ter um sonho, e de repente se ouve assim, você está noivo de uma mulher, essa mulher que nunca teve relação com ninguém vai ficar grávida, e o filho que vai nascer, que é filho de Deus, é um homem, mas vai salvar a humanidade. Isso é um absurdo. Que homem pode salvar outro homem? Que ser humano pode salvar outro ser humano? É um absurdo. Isso é tão absurdo, que num dado momento, quando Jesus começou a tomar para si a prerrogativa de Salvador, um dos religiosos da época, Marcos capítulo 2, versículo 7, diz assim, quem é que pode perdoar pecados senão só Deus? Porque Jesus está perdoando pecados das pessoas, cumprindo aquilo que tinha sido dito a respeito dele, que ele salvaria o povo, e ele está perdoando pecados. E aí os religiosos dizem, mas você não pode fazer isso, porque só Deus pode perdoar pecados. Como que eu posso ter certeza, Jesus, que você de fato pode perdoar pecados? É disso que o anjo está falando para ele. O anjo está dizendo, você está recebendo um sinal. E Mateus compreende isso. Você está recebendo um sinal de que isso é verdade. Ele vai salvar a humanidade. Como que eu posso ter certeza disso? Porque vai acontecer uma coisa muito espetacular. É como, meus irmãos, se eu dissesse para vocês assim, por exemplo, olha, o mundo vai acabar amanhã. E aí você me pergunta, mas como que você tem certeza? Eu mostro para vocês, vou lá fora e falo assim, está vendo aquele meteoro que está vindo aqui para a Terra agora? Aquilo é um sinal de que o mundo está para acabar. Aquele meteoro chega amanhã aqui na Terra, a hora que ele colidir com a Terra vai acabar tudo. O meteoro é um sinal do que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Quando está anunciado para José que aquele que haveria de nascer salvaria o mundo, isso é absurdo. E qual é o sinal que prova que Jesus é o Salvador da humanidade? O sinal que prova que Jesus é o Salvador da humanidade é o fato de como ele nasceu. Ele nasceu de uma forma espetacular. Uma mulher que nunca teve relação com homem algum, simplesmente engravida. E eu pergunto, qual é a chance, meus irmãos, de uma mulher engravidar sozinha? Vocês que têm o mínimo de instrução escolar, qual é a possibilidade de uma mulher engravidar sozinha sem a participação de um homem? Aline, fala lá em cima para diminuir, por favor, um pouquinho.
Por favor. Hoje está bastante difícil. Qual é a chance de uma mulher engravidar sozinha? Nenhuma. Esse fato em si já é um absurdo. E foi de fato o que aconteceu naquele momento. Agora, é importante nós sabermos que Maria era virgem quando Jesus nasce, porque somente dessa maneira, sendo concebida dessa forma miraculosa, Jesus podia ser o Salvador dos homens. Se Jesus tivesse nascido de uma forma natural, como todo mundo nasce, filho de um pai e de uma mãe, ele não poderia ser o Salvador da humanidade. Por quê? E eu vou ter que passar por alguns textos bíblicos com vocês aqui. Primeiro texto está em Salmo 21:5, diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. A concepção natural de um homem com uma mulher gerando um filho faz com que essa criança já nasça em pecado. Isso parece uma das coisas mais absurdas, mas é uma das maiores realidades que nós temos. Nós temos aqui algumas criancinhas de colo, inocentes, não sabem de nada ainda. Algumas são arteiras, mas são inocentes. E elas já nasceram dentro delas com o pecado. E isso ao longo da vida é demonstrado de várias maneiras. Por exemplo, quem é que ensina o filho da gente a mentir? É a televisão? É o outro coleguinha? Você deixa duas crianças sozinhas, sem ter tido contato com mais ninguém. Uma derrubou um negócio e quebrou. A outra na hora aponta. E aquela que fez vai falar: foi ela. Uma cagueta e a outra não aceita. Quem que ensinou aquela criança maledeta a mentir? A acusar o outro? Essa semana, eu não lembro o que foi que aconteceu em casa, e a Melissa veio chorando, como sempre, fazendo os dramas dela, falando que tinha acontecido alguma coisa, falou que foi a Mila. Eu falei: espera aqui, Mila, vem. A Mila veio, eu falei: Melissa, conta de novo. Ela contou, a Mila falou: não fui eu, foi a Mirella. Chama a Mirella. A Mirella chegou, chorou na minha frente: papai, não fui eu, foi a Mila. Falei: Melissa, foi quem? Foi a Mila. Mirella, foi quem? Foi a Mila. Mila, foi quem? Foi a Mirella. Eu falei: Mila, você já está com cara de quem está mentindo, mas eu vou te dar uma chance de você apanhar menos. Apanhar você vai, já está dito que você vai apanhar porque você está mentindo, mas eu vou te dar uma chance de você apanhar menos. Fala a verdade para você apanhar menos. Se continuar mentindo, vai apanhar chinelo branco. Na hora ela: o que foi, Mila? Aí ela não fala. Levanta a cabeça e fala. Ela levanta a cabeça, não fala. Por fim ela falou: fui eu, papai. Filha, por que você mentiu que foi a sua irmã? Você sabia que ela podia ter apanhado? Mas por que você falou? Você quer que a sua irmã apanhe? Por que você mentiu? Ela: eu não sei. Eu falei: você estava com medo de apanhar? Ela: não. Então por que você mentiu? Não sei. A gente ensina as nossas filhas a falarem a verdade. E se elas falarem a verdade, mesmo quando fizerem coisa errada, a punição é sempre menor. Então elas estão acostumadas a não lidar com a mentira. Mas ela mentiu. Porque desde pequeno, porque ela foi concebida de uma forma comum, da maneira natural, um homem e uma mulher. Toda criança nasce em pecado. Nós chamamos essa doutrina de pecado original. Se Jesus tivesse nascido porque José teve uma relação com Maria, Jesus teria herdado o pecado original, e ele já seria um pecador desde o seu nascimento. Por que Jesus teve que ter nascido de uma virgem? Para que ele pudesse de fato ser o salvador de todos. Porque um pecador não pode ser o salvador de outros homens pecadores. Um homem pecador não pode salvar outros homens pecadores. Por causa disso, para vocês terem uma ideia, Deus colocou uma medida paliativa lá no Antigo Testamento. Façam o seguinte: cada vez que vocês pecarem, vocês peguem um animal sem defeito, que não tenha nenhum defeito nele.
Sacrifique-o, e ele vai morrer no seu lugar. Ao invés de você pagar pelo seu pecado, esse animal sem defeito vai pagar. Porque uma outra pessoa não pode fazer isso, porque todos têm defeitos. Se Jesus tivesse nascido pela via normal, ele não poderia ser o salvador de ninguém. Porque está dito pela boca do profeta Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. Cada um de nós, porque pecamos, somos responsáveis pelos nossos pecados. E porque somos responsáveis, todos nós, pelos nossos pecados, ficamos afastados de Deus numa morte espiritual. Se Jesus tivesse a mesma condição que todas as pessoas, ele nasceria afastado de Deus, do Pai. Então ele teve que nascer dessa forma. E mais do que isso, a semelhança de Adão, Jesus nasceu sem pecado algum. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22 diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Adão foi formado miraculosamente lá do ventre da terra. Jesus, do mesmo jeito, foi formado miraculosamente no ventre de Maria. Quem foram os pais de Adão e Eva? Não precisou. Deus fez Adão. Como foi que Jesus nasceu? Deus fez Jesus dentro de Maria. Eu lembro na faculdade, quando foi discutir a respeito desse assunto, uma certa vez, ficou um monte de cogitação. Chegaram a dizer o seguinte: será que o Espírito Santo não colocou um espermatozoide dentro de Maria, dentro do óvulo da Maria e gerou? Para quê? Porque para nascer alguém precisa de um espermatozoide e de um óvulo. Para nascer de uma forma natural, sim. Mas para nascer de forma miraculosa, não. Adão não teve nada disso. E Deus simplesmente o fez do pó da terra. Como foi que Deus fez Jesus no ventre de Maria? Fez. Foi lá e pôs lá. Simples assim. E mais, somente por causa disso, por ter nascido dessa maneira e sem pecado, ele pôde salvar-se a si mesmo da morte. Porque veja bem, irmãos, quando Jesus morre, quem é que livrou ele da morte? Alguém me responde, por favor, aqui na igreja. Quando Jesus morreu, quem salvou Jesus da morte? Quando Jesus, o Lázaro morreu, quem foi que tirou o Lázaro da morte? O filho da viúva de Naim morreu. Quem foi que trouxe aquele menino de volta para a vida? Jesus morreu. Quem foi que trouxe Jesus para a vida? Ele mesmo. Mas já estava escrito que ia ser desse jeito. Isaías fala a respeito, Isaías 59. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não houve ninguém e admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Ele mesmo teve que se valer, porque ninguém podia ajudá-lo. Se Jesus não tivesse nascido dessa maneira miraculosa e fosse um pecador, quem livraria Jesus da morte? Ninguém. Aí a morte teria vencido. Mas ele mesmo com seu braço forte se livrou, escapou dos laços da morte. E não só ele mesmo escapou, mas agora também ele pode salvar outras pessoas. Hebreus 7 diz: é de um sumo sacerdote como este, que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício todos os dias, dia após dia. Primeiro por causa dos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele precisou nascer dessa maneira e, portanto, isso foi um dos sinais de que ele de fato era o Salvador. Por mais uma razão. Porque senão ele não poderia ser considerado uma pessoa divina. Jesus não foi um homem qualquer. Meus queridos irmãos, prestem muita atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Nós temos muitos homens e mulheres escrevendo livros, dando palestras e usando o nome de Jesus. Muitas pessoas usando o exemplo de Jesus. Jesus, o maior líder de todos os tempos.
Jesus, o mestre por excelência, Jesus, não sei o que lá. E ficam apontando Jesus como sendo só um homem especial. Jesus foi um ser humano, como qualquer outro, mas ele foi um homem disciplinado, ele foi um homem piedoso, ele foi um homem que fez as coisas certas. Irmãos, Jesus não foi só um homem. Ali tem uma pessoa divina. Está posto dentro de Maria algo que era divino, não algo que era humano. Quando ele nasce, portanto, Jesus não era só homem. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E aqui a gente tem um dos grandes mistérios da fé cristã. Como que alguém pode ser 100% duas coisas? Não dá. Quando você vai pegar uma receita, por exemplo, uma receita difícil para vocês aqui, vai fazer como que chama aquele negócio que eu gosto de tomar, Aline? Que fica na geladeira lá, esqueci agora. Vermelhinho. Groselha. Vou ensinar a receita de groselha para vocês. Você precisa colocar 90% de água e 10% de groselha. Agora, você acha que seria possível colocar um copo, 100% de água, e depois colocar 100% de groselha? O que aconteceria? A hora que eu coloco 100% de groselha, saiu 100% de água. Porque para ficar 100% de uma coisa, tem que estar fora 100% de outra. Mas nós estamos falando de Jesus. E ele era 100% homem, 100% Deus. Completamente humano, completamente divino. Mas embora ele fosse tanto homem como Deus, o que Jesus fez na terra, tudo o que Jesus fez na terra, ele fez porque era homem obediente ao Pai. Abro aspas para ensinar isso para vocês. Algumas pessoas, quando eu falo, olha, você precisa fazer como Jesus fez, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, aí as pessoas me falam, é impossível, porque Jesus era Deus, e ninguém pode fazer as mesmas coisas que Deus. Mas Jesus não fez nada na terra como Deus. Tudo que ele fez na terra foi como homem. Ele foi obediente ao Pai. Tudo que ele fez foi como um homem obediente, para mostrar para a gente que é possível viver como ele, se nós formos obedientes. Se nós não somos iguais a Jesus, é porque nós somos desobedientes. Mas Jesus andou sobre as águas, ele curou pessoas doentes, ele ressuscitou mortos. E eu pergunto para vocês, os discípulos deles não fizeram coisas maiores do que essa? Os discípulos de Jesus não fizeram coisas semelhantes e maiores? Que aliás ele prometeu que seria feito. Jesus tocava nas pessoas, elas eram curadas. Pedro andava pela rua, era colocado doente na calçada, e a sombra dele passava e curava as pessoas. O Paulo nem estava na cidade, nem estava. Tinha gente lá de Santa Bárbara, que vinha aqui em Sumaré para ver Jesus. Para ver Paulo, aliás, e Paulo pregava, e depois eles pegavam um lencinho do Paulo, levavam lá em Santa Bárbara, e o doente, só de encostar naquele lencinho, ficava curado. Os discípulos de Jesus fizeram coisas extraordinárias, não porque eram Deus, mas porque eram obedientes, como Jesus foi em tudo. Jesus era 100% homem, 100% Deus, duas naturezas, divina e humana, mas humana sem pecado. Quero falar um pouco a respeito do nome de Jesus, esse nome glorioso, versículo 23, tem um problema aqui, porque diz, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Presta atenção, vê se você identifica o problema. Vamos ler antes o versículo 21, olha o anjo falando com José, ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Aí Mateus vai explicar o que está acontecendo. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Verso 23 agora. A virgem ficará grávida, terá um filho e vai dar o nome para ele de Emanuel. Aí a pergunta, qual era para ser o nome da criança? Jesus ou Emanuel? O anjo disse que o nome tinha que ser Jesus. A profecia de Isaías diz que o nome tinha que ser Emanuel.
qual que era para ser o nome dessa criança. Qualquer um, podia ser Baltazar, podia ser Moisés Jair, podia ser Vitor Urbano Ostapechen. Olha que nome bonito desse menino. Vitor Urbano Ostapechen. Podia ser qualquer coisa. Porque quando o anjo está falando do nome, e quando Isaías está falando do nome, nós não podemos nos esquecer que eles estão no meio de uma cultura de judeus. E para o judeu, o nome significa muito mais do que o que significa para nós. Nome para nós é só alguma coisa bonita que a gente acha. A sua mãe deu o nome que deu para você porque achava bonito. Pode ser que você não goste, mas sua mãe achava bonito. Eu tenho uma tia que vivia reclamando do nome que a minha avó deu para ela. Minha tia chamava Presentina, não é? Presentina. É para ficar revoltado ou não é? É. Mas eu perguntei um dia, por que, vó? Porque foi um presente de Deus. A ideia foi boa, mas ficou ruim, né? Ficou ruim. Não deu. Não deu. Eu tenho uma tia que nasceu no dia de São Francisco de Assis. Família muito devota, Carola. E aí foram dar o nome dela. Qual vai ser o nome? Francisca? Ué. E a família, sobrenome qual? Oliveira. Mas qual vai ser o nome dela? Aliás, a família é Oliveira e Adolfo. Que já é um erro também, porque era Adolf. Mas aí o cara do cartório fez Adolfo. Era esse o sobrenome, Adolfo e Oliveira. Mas ela nasceu no dia de São Francisco de Assis. Vai pôr o nome dela, qual é? Francisca. Francisca o quê? Adolfa, porque é menina mulher. Francisca Adolfa o quê? De Assis. São Francisco de Assis. Mas não tem ninguém na família que chama Assis, não tem problema. Francisca Adolfa de Assis. Se tivesse alguém com herança na família, ela não tinha nada. Pois é, nem ninguém a herança dela também. Sua mãe, quando deu o nome, gostou. Nós demos o nome para as nossas filhas pensando nisso. Eu pensei o nome das meninas, a Aline pensou dos meninos, se tivéssemos. Não deu. Deus foi meu camarada. Não ligou para o seu pedido. Só que eu só tinha pensado o nome de duas. Na verdade, eu tinha pensado de 3, mas aí não deu certo. A Aline ficou brava comigo na terceira. Porque eu pensei, vamos colocar nomes de música, porque nós gostamos de música. Juntei a nota Mi, a nota Ré e a nota Lá. Mirela. Juntei a nota Mi e a nota Lá. Mila. Aí veio a terceira menina. Ih, furou os planos, porque a gente só tinha feito 2 e 2. E agora? Falei para ela, vamos chamar de... uma nota musical. Vamos chamar de Sol. Sol, porque a pessoa quando chama Solange, chama ela de Sol, ô Sol. Aí ela, você tá louco? É o apelido de uma ex-namorada sua? Eu falei, ih. Ih. Não deu. Aí pensamos numa coisa que fosse doce. E pensamos em Melissa. Que além de ser o nome de uma sandália, é o nome de uma flor, mas que em grego significa isso, doçura, porque é mel, é abelhinha, é isso. Foi com carinho que pensamos no nome das nossas filhas. O judeu não pensava no nome dos filhos com carinho. Pensava porque via que ia acontecer alguma coisa. E esses filhos ou prediziam o que haveria de acontecer, ou diziam que estava acontecendo. Por exemplo, quando Adão e Eva têm o seu primeiro filho, o chamam de Caim. Por que Caim? Porque dizem, o Senhor me deu um homem. É isso que significa esse nome. E depois, lá na frente, outros homens vão nascendo. Como, por exemplo, uma mulher estava grávida de gêmeos. Eles não sabiam o nome dos filhos ainda, deram o nome depois. Quando vai nascer os dois, os gêmeos, sai o primeiro, a hora que estão acabando de tirar o primeiro, o segundo está segurando no calcanhar dele. E vem no reboque, arrastado. Não quer deixar o outro passar na frente. Aí olham para esse que está segurando no pé do irmão e falam assim,
mas ele já quer suplantar o irmão, já quer usurpar o irmão, deu o nome para ele de Jacó. Jacó significa suplantador, usurpador. E o outro mais velho que nasceu primeiro era muito peludo quando nasceu. Aí chamaram ele de Esaú. Esaú significa peludo. Sempre que queriam pensar em alguma coisa, davam um nome. Quando Jacó se encontrou com Deus, o anjo falou para ele assim: a partir de agora você não é mais Jacó, você não é mais o trapaceiro, a partir de agora o seu nome muda. Seu nome agora é Israel, porque Israel significa príncipe de Deus. Tem significado nos nomes. Quando vai nascer esse menino, o anjo fala: ele vai se chamar Deus salva o seu povo. Deus estava mandando um recado. Você consegue imaginar essa situação? Toda vez que Jesus estivesse com a molecada na rua jogando bola, pequenininho, criança, Maria saía na porta e ia gritar assim: Deus salva o seu povo, vem! Porque um judeu entenderia isso. Nós ouvimos Jesus. Na verdade, Jesus já é em português, da tradução do grego Jesus, do hebraico Yeshua. Mas imagina a mãe dele lá gritando: Deus salva o seu povo, vem para dentro. Toda hora o povo estava ouvindo isso: Deus vai salvar o seu povo, Deus vai salvar o seu povo, Deus vai salvar o seu povo. Mas qual era mesmo o nome que a profecia tinha dito que ia ser o nome dele? Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. E aí, será que alguém está errado aí em dizer que Deus está conosco, porque Deus está interessado em salvar o seu povo? Qual é o motivo de Deus estar no meio do seu povo? Porque Deus quer salvar o seu povo. Então, qual é o nome dele? Tanto faz. A questão é o poder que está sobre isso. A questão é o porquê que ele foi chamado com essas coisas. Vale mais como título do que como nome. Porque Deus estava dizendo: eu estarei no meio de vocês. E eu estarei no meio de vocês porque eu quero salvá-los. É isso que Deus estava dizendo através desse nome. Ali estava o próprio Deus encarnado. Presta atenção, isso aqui não é fácil de entender. Então preste atenção. Ali estava o próprio Deus encarnado. Você tem ideia do que é isso? Deus não é uma pessoa, um humano. Deus, segundo a própria palavra diz, Deus é espírito. Qual o formato de Deus? Não sei, ninguém sabe. Deus é espírito. Mas no momento da história, Deus veio em forma humana. João diz assim, João 1,14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando fala Deus conosco, aquela criança está dizendo: o próprio Deus está aqui. Só que aí a questão é assim: vocês sabem quem é Deus? Um judeu, quando ouvia falar Deus, ele pensava em algumas coisas. Uma, aquele que existe desde sempre. Outra, aquele que criou todas as coisas. Olha que coisa mais absurda possível. Aquele que existe antes de tudo ser criado, e aquele que criou todas as coisas, agora está aqui entre nós. Cadê ele? Está no palácio? Foi isso que os magos pensaram, que esse nasceria no palácio. Mas não. Está ali aquele pequeno bebezinho ali de uma manjedoura, porque não encontrou lugar sequer para nascer. Está ali frágil. Cadê esse Deus glorioso? Ele está na forma de um guerreiro. Para os mais jovens aqui, cadê esse Deus glorioso? Está na forma de um super saiyajin? Não. Está lá como um bebezinho indefeso, que não pode fazer nada por si só. Está ali o Deus criador de todas as coisas sob o cuidado de uma mulher. Uma mulher tendo que trocar a fralda dele, está ali. Quem que é essa criança? É o Deus que criou todas as coisas. Como assim? Pois é, isso é um dos maiores absurdos que existe. Deus num bebê. Vocês têm noção do que significa isso? Eu estou olhando ali atrás, eu estou vendo o papai segurando a bebezinha, a mamãe segurando a bebezinha. Você consegue pensar Maria segurando assim, só que quem estava no colo dela era Deus? Deus na forma humana, Deus como carne. É um dos maiores absurdos. Eu não consigo exatamente entender como isso foi possível.
mas eu sei que é assim que a Bíblia diz que foi. E por que ele é chamado também de Emanuel? Porque Emanuel significa Deus conosco. Não só conosco, porque se encarnou, mas por causa das promessas que estão sendo feitas na Bíblia. Ouça, pelo menos 3. Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Isso é uma garantia de Jesus, isso prova que Ele é Deus conosco. E mais, 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E mais, Romanos 8, 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus é Emanuel, Deus conosco, não apenas porque encarnou e andou há 2000 anos atrás na terra, mas Ele é Deus conosco porque Ele está com a gente agora. Porque Ele nos acompanha e nos acompanhará até o fim de nossa vida, ou até que Ele venha nos buscar. E não só está com a gente nesse sentido, mas está com a gente nos valendo na hora das nossas aflições e angústias. Porque mesmo quando você peca, Ele continua te valendo, porque Ele é por você, diante de Deus, intercedendo em cada instante, para que você seja perdoado dos seus pecados. E depois de ter falado todas essas coisas, eu quero trazer algumas aplicações rápidas, através de algumas lições. Eu sei que está calor, o barulho não ajuda muito, mas, primeira lição, Deus vela em cumprir as suas promessas, mesmo aquelas que são aparentemente mais difíceis e improváveis. Todas as promessas de Deus vão se cumprir. Deus fez promessas lá atrás para a primeira mulher, Eva. Você, mulher, vai ter filho. E diz o seguinte: esse filho vai pisar a cabeça da serpente. E foi justamente o filho de uma mulher que pisou a cabeça da serpente, Jesus. E todas as outras promessas que foram feitas estão sendo cumpridas. O nascimento de Jesus é cumprimento de promessa de Deus. Então entenda, se há promessa de Deus para a sua vida, por mais absurdo que pareça o que foi prometido, confie em Deus, porque Ele vela para cumprir a sua palavra e as suas promessas. Não abra mão do que Deus te disse, porque parece difícil. Porque Deus vela para cumprir com a sua palavra. Segunda lição. Isso aqui é um assunto muito complexo também. Eu sinto pena de não ter condições de explicar isso tão detalhadamente. Mas Jesus trouxe redenção à mulher pela culpa da primeira desobediência humana. Está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 16. E Paulo volta a falar disso, 1 Timóteo 2,14. Paulo lembra o que aconteceu lá em Gênesis. Deus deu uma ordem para que eles não comessem do fruto. E a mulher, ela desobedeceu. E por causa da mulher, o homem desobedeceu. O homem foi frouxo, porque ele podia não ter cedido. A mulher cedeu e o homem cedeu. Por conta da desobediência daquela primeira mulher, ouçam isso, irmãs. Eu quero ler para vocês. É possível que algumas de vocês não acreditem só se eu falar. Abra lá em Gênesis 3, por favor. Gênesis 3,16. Se João 3,16 é uma palavra de bênção para o mundo, Gênesis 3,16 não. Olha o que Deus está dizendo para a mulher depois que ela desobedece. A mulher lhe disse: eu farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. É duro isso aqui ou não? Para a mulher. Vocês, mulheres, não precisariam passar por nada disso, se não fosse essa desobediência dela. O homem tem punição específica, a mulher também. Acontece que Jesus vem para redimir a mulher. E se por causa da desobediência de uma mulher, todas as mulheres que nasceram depois dela foram castigadas, por causa da obediência de uma mulher, todos os seres humanos da terra são abençoados. Porque uma mulher foi obediente a Deus e fiel.
menina ainda, chamada Maria, porque se guardou dentro da lei de Deus, ao ponto de Lucas dizer o seguinte: você, mulher, é muito feliz, é bem-aventurada, você encontrou favor diante dos olhos de Deus. Você tem ideia do que é isso? Alguns de nós é abençoado com muitas coisas. Eu sou um cara muito abençoado, passei um ano sendo abençoado em muitas coisas, mas quem de nós aqui vai poder contar: eu recebi uma bênção? Qual? Eu carreguei no meu ventre o Salvador da humanidade. Minha mãe pode no máximo falar: eu carreguei no meu ventre um menino que agora é um pastor. Mas Maria pode falar: eu carreguei no meu ventre, eu dei peito e amamentei o Salvador da humanidade. Jesus redimiu o papel da mulher em todo o projeto humano, tirando toda a vergonha que a mulher tinha até então, por conta daquilo que Eva tinha feito. Se uma mulher errou, teve uma que acertou, e a bênção que veio através dela foi muito maior do que os castigos que vieram por causa daquela outra lá atrás. Então, preste atenção, pensando a respeito dessa fidelidade de Maria, e por causa da fidelidade dela, Deus fez com que o projeto tão grande fosse confiado a ela. Eu quero dizer a você: seja fiel a Deus, para que Deus faça grandes coisas através da sua vida. Entenda uma coisa: Deus usa todo mundo, inclusive pessoas infiéis. Se você é infiel a Deus, e Deus te usa para fazer alguma coisa, não fica feliz com isso. Você virou só um instrumento, e é ruim pensar isso. Deus usa pecadores, Deus usa infiéis, Deus usa pastores que estão com a vida torta, Deus usa ministros de música que estão com a vida torta. Porque Deus não tem compromisso com o pastor e com o ministro, Deus tem compromisso com o povo dele. Então eu posso estar todo errado e vir aqui na frente falar para vocês e abençoar vocês, e no fim do culto você: nossa, esse homem é um homem de Deus, ele tem uma comunhão muito grande com Deus, porque Deus usa ele. Não necessariamente, porque o compromisso de Deus é com o povo dele. É por isso que Deus usa pessoas, por exemplo, como o Valdemiro Santiago, como o Agenor Duque, e qualquer outro desses picaretas que estão por aí, com todo respeito a quem gosta deles. Porque se você tiver o mínimo de conhecimento do que a palavra de Deus ensina, você vai perceber que eles estão ensinando errado o povo de Deus. Estão ensinando o povo de Deus a amar as coisas desse presente século. Embora tem muitos fiéis, homens e mulheres de Deus, que estão na congregação deles. Mas por que Deus usa eles? Eles curam pessoas, não tem nada a ver com eles. Tem a ver com a misericórdia que Deus tem com o povo. Vai chegar no dia do juízo, homens como eles vão chegar diante do Senhor, e Deus vai falar para eles assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que estava preparado para o diabo e seus anjos. E eles vão falar: Senhor, mas em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônio, nós fizemos um monte de coisa em teu nome. E ele vai falar: mas eu nunca te conheci. As pessoas se apropriam do nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder, nós cantamos aqui. Então, você quer fazer parte do plano de Deus, do projeto de Deus para a humanidade? Seja fiel a Deus, senão você também vai fazer parte, mas aí você vai se tornar um vaso para desonra, e não um vaso para honra. Quer um exemplo disso? Deus usou o faraó para abençoar o povo dele quando eles estavam cativos no Egito. Só que sobre o faraó, por mais que ele foi usado por Deus, veio castigo e não bênção. Deus usou Nabucodonosor para abençoar o seu povo na Babilônia, mas ao invés de vir bênção sobre ele, veio castigo. Não acha que porque você faz alguma coisa em nome de Deus, isso valida a sua vida com Deus. Não valida. O que valida a sua vida com Deus é fidelidade. Você quer ser um instrumento de verdade de Deus? Seja fiel a Deus, como Maria foi. E por último, Deus podia ter trazido Jesus ao mundo do mesmo jeito que ele fez Adão. Do nada, pega a terra e faz. Mas ele preferiu fazer de outra maneira, trouxe através de uma mulher. Irmãos, tem muitas coisas na vida da gente que nós não entendemos o porquê que Deus faz, como Deus faz.
Deus podia fazer de outro jeito. Mas aí Deus decide não fazer de outro jeito. Deus decide fazer do jeitinho que Ele está fazendo. E isso para a gente é meio estranho, porque às vezes a gente sofre com a maneira que Deus faz. Nós não compreendemos os planos de Deus. Nós vemos Deus fazendo na vida de um, a gente pensa, Deus faz desse jeito na minha vida, mas aí Deus faz de outro. E a gente não entende. Deus fez Adão de um jeito e fez Jesus depois de outro. Ele faz do jeito que Ele quer, Ele é Deus. Então entrega a sua vida nas mãos do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele fará. Entenda que Deus é sábio o suficiente para fazer da melhor maneira, mesmo que você não entenda. Eu não entendo por que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz. Sabe o que eu faço? Eu só falo, amém. Amém. Tu o sabes. Para mim basta que o Senhor é quem faz todas as coisas, minha vida está nas tuas mãos. Que você tenha esse mesmo coração. E que nesse Natal que você vai estar com a sua família, você não apenas se entregue àquilo que os presentes podem proporcionar, e a comida. Que você não se esqueça que nós estamos celebrando que o Salvador chegou. Foi dado não apenas um, mas diversos sinais. Nós falamos aqui de um. Um dos sinais. A Virgem teve um filho. E que você creia que Ele veio e é o Salvador do mundo. E que você se entregue a Ele como Salvador de fato. E viva dessa maneira. Que esse Natal seja para você se lembrar disso. E ter a oportunidade de falar disso para outras pessoas da sua família. Em nome de Jesus. Amém?